Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do professor Gustavo Rezende aqui no YouTube para falarmos hoje sobre vibrações. Então, nesse vídeo eu vou mais precisamente falar sobre a utilização de um monitor de vibração. Esse monitor de vibração é o MV1000 da empresa Struterm, então eu vou passar passo a passo como esse equipamento funciona, como você vai fazer o uso desse instrumento e vou falar como esse medidor de aceleração funciona. Mas espera aí, medidor de aceleração? Pois é, a vibração ela é uma aceleração mecânica, ou seja, a aceleração nada mais é do que um movimento que representa a variação de velocidade dentro de um período fixo de tempo. Por isso que a unidade da aceleração é em metros por segundo ao quadrado. E nós podemos entender que a vibração ela é, mais qualitativamente falando, todo o movimento oscilatório em torno de um ponto fixo. Então, um corpo dotado de massa, ele possui determinada elasticidade e ele se comporta como um sistema massa-mola. Então, nós temos em todos os objetos algum nível, seja o mínimo que for de vibração desse movimento oscilatório em torno de um ponto fixo. Bom, e é importante nós entendermos esse conceito de vibração, porque aqui no Brasil nós temos legislações que tratam sobre esse tema. Na parte mais preventiva, temos o anexo 1 da NR9, que por enquanto ainda fala do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Tá? Então, esse vídeo está sendo gravado agora aqui em outubro de 2021, então nós temos o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, em breve o PGR. E nós também temos as questões relacionadas ao pagamento do adicional de insalubridade por exposição às vibrações, sejam elas de corpo inteiro ou de mãos e braços, que está previsto no anexo 8 da NR15. Além disso, temos que nos lembrar também que a vibração ela pode dar ensejo à aposentadoria especial, porque a vibração ela está lá no anexo 4 do decreto 3048 de 99. Mais especificamente falando de perfuratrizes e marteletes pneumáticos. Entretanto, se a gente for analisar o layout do E-Social, a tabela 24 do E-Social, nós encontraremos também a NHO9, que fala de vibração de corpo inteiro. Então, o valor de limite de exposição ocupacional para aceleração, que é o AREM, a aceleração resultante de exposição normalizada em metros por segundo ao quadrado, e o valor de VDVR, que é o valor da dose de vibração resultante, que é em metros por segundo elevado a 1,75. E nós temos também no decreto 3048 de 99, na parte de aposentadoria especial, as vibrações de mãos e braços, essa no caso dotada apenas de um único parâmetro de limite de exposição ocupacional, que é de 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então tá aí um breve panorama dessa parte de vibração, tanto a parte técnica quanto a parte de legislação, e vamos agora dar uma olhada de como fazer o uso da instrumentação do MV1000 da empresa Struterm para fazer a quantificação das vibrações. Bora lá! Pessoal, então eu tenho aqui o MV1000, que é o monitor de vibração da Struterm. Então, o monitor de vibração é esse equipamento onde eu tenho toda a parte de hardware do equipamento, então as configurações do software, as configurações de medição, eu faço através do monitor, que a gente vai ver daqui a pouco. E aqui ao lado eu tenho mais dois sensores, né? Esses dois sensores que eu tenho aqui ao lado, primeiro é esse disco que vocês podem ver, que é o sensor de vibração de corpo inteiro. Então aqui no centro eu tenho o transdutor, que é o responsável por captar esse sinal das vibrações, convertendo no impulso elétrico que é enviado pelo cabo para o monitor do equipamento, ok? Então aqui eu tenho o famoso bolachão, né? O disco que a gente usa aqui para fazer a quantificação de vibração de corpo inteiro. Então, quando você vai fazer a quantificação num operador de empilhadeira, num motorista de ônibus, num motorista de caminhão, ou então quando você vai buscar, por exemplo, colocar ele também não apenas no assento do veículo, mas no encosto, na parte das costas,
também você pode fazer uso desse mesmo sensor de vibração aqui de corpo inteiro, ou seja, a vibração também em plataformas que já acontece. Então você tem paleteiras elétricas, por exemplo, plataformas vibrantes, estações de trabalho que ficam em plataformas vibrantes. Você posiciona esse sensor aqui embaixo dos pés do trabalhador. Então quando eu tenho uma vibração que é transmitida para o corpo como um todo, eu vou usar esse sensor, esse disco que a gente chama de bolachão aqui, o transdutor para corpo inteiro. Bom pessoal, aqui eu tenho agora o transdutor para vibração de mãos e braços. Então vocês podem perceber que é um bloquinho, né, um sensor bem mais compacto quando comparado ao de vibração de corpo inteiro. E assim como o sensor de vibração de corpo inteiro, vocês estão vendo que aqui eu tenho o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. A vibração ela é uma grandeza vetorial, então ela tem módulo, sentido e direção, e ela é tridimensional. Então vocês estão vendo que eu tenho o eixo X, Y, Z, que são os eixos que nós usamos, né, os eixos ortogonais para fazer a quantificação de vibração e determinar muitas vezes qual que é o eixo predominante, qual que é o eixo que tem uma maior magnitude quando nós estamos fazendo essa quantificação, ok? Só para ressaltar também que o sensor de corpo inteiro, ele também, aqui faltou falar que ele também tem aqui o eixo Z, né, que como se estivesse vindo de baixo para cima, o eixo X de trás para frente e o eixo Y da esquerda para a direita. Então ele também tem os três eixos aqui, os eixos tridimensionais, para você também fazer essa avaliação de corpo inteiro. Pessoal, o uso do MV1000 da Struterm é bem simples. Ele tem uma tecnologia do tipo Well, que é uma tecnologia onde você pode perceber que não há um botão para ser pressionado, mas a gente vai usar aqui por sensibilidade, tá? Esses cursores, tá? E aqui nós temos dois botões que por sensibilidade do contato direto com a pele, eles já serão acionados, mas vocês não terão um outro botão para apertar mesmo, que não seja esse aqui de cima, que é o botão que você tem à direita, onde você vai pressionar para ligar o equipamento. Então quando você pressiona esse botão, o equipamento ele vai ser ligado, ele vai ser acionado. Então depois de pressionar o botão, você aguarda alguns instantes, vai aparecer a logo da Struterm, o modelo do equipamento, enfim. E aqui nós temos o display dele, tá? Então primeiro eu quero mostrar para vocês como é feita a configuração do equipamento. Posteriormente, eu quero mostrar para vocês como a gente vai fazer o posicionamento dos transdutores. Lógico, eu não vou dar conta de explicar todo tipo de situação que vocês vão vivenciar na prática, mas a ideia aqui é pelo menos passar as etapas básicas de funcionamento do monitor de vibração, para que vocês possam ter maior facilidade e utilizar esse instrumento em campo, ok? Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada então na parte de configuração, que a gente vai acessar aqui o menu do equipamento, que nós faremos pressionando por sensibilidade esse botão no canto direito inferior. Nós teremos acesso então ao menu principal do MV1000, tá? Então aqui no menu principal nós temos configuração da medição, configuração de instrumento e calibração de sensores. Então, só para vocês terem uma ideia, conforme eu deslizo o meu dedo aqui, ó, vocês podem perceber que por sensibilidade o cursor dele na tela vai mudando. Então eu não preciso de um botão para ficar apertando para cima e para baixo, direita e esquerda. Não, simplesmente eu vou deslizando aqui o meu dedo, tá? Vamos aqui primeiro para a configuração de medição. Para acessar esse menu, a gente precisa agora, aqui no canto esquerdo inferior, apertar aqui o play, tá? Então eu vou apertar esse botão de play aqui à esquerda. Pronto. Eu vou entrar no menu de configuração da medição, tá? Então agora eu quero falar um pouco sobre essa parte de configuração da medição. Então mais uma vez vocês estão vendo que conforme eu vou deslizando o meu dedo, vocês percebem que as opções elas vão mudando também, ok? Então a primeira opção que nós temos aqui são os filtros de oitava. Para selecionar a opção, basta clicar aqui no play. Aí nós teremos aqui seleção de banda, seleção de canal e seleção de eixo, tá? Quando a gente fala de seleção de banda,
quando a gente clica aqui no play de novo, tá? Pessoal, toda vez que eu falar clicar no play, tá? É o botão aqui à esquerda, tá? Aqui para dar um foco um pouco melhor na tela do instrumento, a gente não tá abrindo tanto a imagem aqui, beleza? Mas você tem duas opções. Ou você escolhe a banda de oitava ou a banda de 1/3 de oitava. Então, assim como é o ruído, por exemplo, ou outros fenômenos mecânicos, você consegue fazer uma quantificação aqui de vibração, onde o resultado ele vai ser expresso em bandas de oitava ou 1/3 de oitava. Por que isso é importante? Porque existem certos comprimentos de onda para vibração que eles possuem maior ressonância. Então, principalmente para as vibrações de mãos e braços inferiores a 200 Hz de frequência, nós temos dentro dessa faixa de frequência de 200 Hz para menos maior ressonância, ou seja, uma maior sensibilidade da estrutura músculo-esquelética do nosso corpo em relação às exposições às vibrações. O mesmo acontece com a vibração de corpo inteiro também, mas para frequências ainda mais baixas, frequências na ordem de 20 Hz, por exemplo. Então aqui você pode optar por algumas dessas opções. Geralmente eu uso 1/3 de oitava, só que só uma observação, e isso é importante a gente mencionar. Nesse modelo, o resultado das bandas dos filtros de oitava não está disponível no relatório final do equipamento, tá? A gente consegue ver qual que é o comportamento de um determinado eixo, tá? Então você vai escolher um determinado eixo onde essa banda de frequência ela vai ser aplicada, mas esse resultado você não vai ver no seu relatório final, tá? Isso é importante mencionar. Vamos escolher aqui a opção de 1/3 de oitava. Clicou aqui em 1/3 de oitava, você selecionou a tua banda de interesse. Agora aqui a gente vai selecionar o canal. Vamos aqui na seleção de canal 1 e 2. Pessoal, na seleção de canais aqui tem um ponto importante para a gente mencionar. Canal 1 e 2 diz respeito à entrada que eu tenho aqui na parte superior do MV1000. Então aqui à esquerda eu tenho o canal 1, que está conectado o sensor de vibração de corpo inteiro, e aqui à direita eu tenho no centro aqui o canal 2, onde está o transdutor para vibração de mãos e braços. Então quando eu falo de canal 1 e 2, eu estou falando justamente do canal que eu vou escolher para que as bandas de oitava elas sejam quantificadas. Nesse equipamento, no MV1000, você pode fazer tanto a quantificação de vibração de mãos e braços, quanto a vibração de corpo inteiro. Dá para você fazer essa quantificação ao mesmo tempo. Só que o filtro de bandas de oitava ou de 1/3 de oitava, a gente só vai conseguir usar em um desses canais, não dá para usar nos dois ao mesmo tempo, e também você só consegue utilizar em um dos eixos tridimensionais, ou seja, você vai ter que escolher um desses eixos para que você possa, dentre eles, optar por aquele que você quer analisar, não apenas o valor do deslocamento, da vibração, da aceleração, mas também o espectro de 1/3 ou de bandas de oitava. Bom pessoal, depois da seleção de canal, a gente vai aqui para a seleção do eixo, tá? Então seleção do eixo, a gente escolheu essa opção, vai dar um play aqui. E aí para aplicar o filtro de banda, a gente pode escolher um dos eixos então disponíveis, X, Y, Z. E aí depende, geralmente para vibração de corpo inteiro, o eixo Z, ele consequentemente é o mais escolhido, é aquele que é mais prudente você escolher essa análise por banda de frequência. Agora em vibração de mãos e braços isso é mais complicado, porque depende muito do tipo de equipamento que você está analisando, se é um disco orbital, por exemplo, uma lixadeira orbital com rotação, ou se você está analisando uma furadeira, uma parafusadeira, um martelete rompedor, uma britadeira, então depende muito, tá? Claro que você pode usar primeiro num eixo, depois em outro e assim sucessivamente, você não precisa ficar refém de apenas um dos eixos, mas é evidente que você vai ter que escolher um deles aqui para poder fazer essa análise. Eu, como padrão, vou deixar aqui no eixo Z mesmo, ok? Beleza, terminei de fazer essa configuração, vou clicar aqui embaixo na tecla menu, e aí eu volto para o display principal, a tela de menu principal aqui. Vou correr aqui com o meu well de novo e vou clicar aqui em play. E aí vocês vão perceber que os filtros utilizados aqui são os filtros que nós temos como padrão. Então quando a gente vai pegar as ISOs de referência 53
49 para vibração de mãos e braços, a 2631 para vibração de corpo inteiro. A própria ISO que fala dos equipamentos de vibração, que é a ISO 8041, perdão, essas normas elas tratam a respeito do uso desses filtros. Então, nada mais é do que são as unidades que a gente usa para quantificar o eixo X, Y, Z. Só que isso depende muito do posicionamento. Então, para vibração de corpo inteiro, por exemplo, se você coloca o transdutor nas costas do funcionário, não nas costas, mas no encosto do banco do veículo, esse parâmetro aqui ele vai ser alterado. Então, a gente tem a possibilidade de alterar esses valores dos filtros aqui. Então, vocês perceberam que conforme eu fui deslizando o EL, ele foi aqui para o sensor de mãos e braços, no eixo X. Então, na hora que eu estiver aqui no eixo X, vocês vão perceber que conforme eu vou mudando o meu EL, eu tenho as ponderações em WH e WJ. Então, essa ponderação que eu utilizo, ela vai depender do posicionamento da mão do operador, do trabalhador que está exposto às vibrações de mãos e braços, né? Então, eu vou deixar aqui como WH, que é o padrão que a gente usa, tá? E eu posso mudar o eixo Y se eu quiser, tá? Então eu clico aqui no play de novo, posso mudar, então eu tenho WM, WK, WH, WF, enfim, são diferentes parâmetros que nós temos de acordo com o posicionamento. Tá? Então eu vou deixar aqui da forma como já foi configurado, tá? Então depois que você terminou de configurar tudo, você vai girando o seu EL até você cair aqui na tela de confirmação. Confirmou o seu parâmetro, você vai clicar aqui no play novamente, tá? Beleza, fator multiplicativo é o fator multiplicativo que nós já temos também tanto na NHO 9 quanto na NHO 10, tá? Que tem como origem as normas que eu citei agora, a 2631 e a 5349. Então eu vou clicar aqui e vocês vão ver que quando a gente vai fazer o cálculo da aceleração resultante, disposição parcial, da aceleração média resultante, de cada eixo eu tenho fatores K, que são fatores de multiplicação, que são fatores que nós utilizamos para compensar algumas questões relacionadas à integração dos sinais aqui no monitor de vibração. Vocês podem perceber que para o sistema de mãos, para o sensor de mãos e braços, a gente não tem ponderação nenhuma, porque a gente tem número 1, que é o elemento neutro da multiplicação, enquanto que para o sensor de corpo inteiro nós temos um fator multiplicativo de 1.4 para o eixo X e para o eixo Y. Para o eixo Z eu não tenho nenhum tipo de compensação de fator K ser feita para essa integração dos sinais e consequentemente para o resultado da vibração de corpo inteiro no eixo Z, apenas no eixo X e no eixo Y, tá? Então, só confirmando aqui esses parâmetros, aí depois que você, consequentemente, pessoal, só lembrando uma coisa também, não é tanto foco do vídeo, mas se você muda o posicionamento do sensor, se você tem alguma alteração, esses fatores eles podem ter uma alteração também, tá? Então eles não são sempre fixos para qualquer tipo de medição. É bom sempre, quando você for fazer a etapa de reconhecimento de riscos, você determinar se os valores que você vai usar como referência serão esses mesmos, ok? Aí você vai clicar aqui no play para confirmar, beleza, tá feito. Medição programada, que é a nossa próxima opção. Medição programada, pessoal, é aquilo que a gente já tem nos instrumentos de higiene ocupacional já faz um bom tempo. Aqui eu posso programar o período de medição, quanto tempo eu quero que essa medição ela dure. Então pode ser manual, ou seja, eu vou determinar esse parâmetro, ou então você pode ir girando aqui até você escolhendo cada uma das opções, ou seja, até 4 horas de gravação de dados feitas automaticamente, ok? Então eu vou deixar aqui na opção manual, tá? Você pode deixar aqui manual, dar um play de novo e confirmar. Taxa de amostragem. Taxa de amostragem é o período de tempo que o equipamento ele vai ter para captar esses dados. De quanto em quanto tempo esses dados vão ser captados? A cada 1 segundo, que vai te dar um gráfico bem grande, a cada 8 segundos, a cada 10 segundos. Então você pode determinar esse intervalo de integração dos sinais aqui. Vamos deixar em 1 segundo e dar play.
Pessoal, aqui em unidades nós temos um conceito bem rapidinho também. Vou clicar aqui no Play. Nós temos as unidades de medida que podem ser utilizadas. A gente vai utilizar metros por segundo ao quadrado, tá? Então essa unidade que a gente usa tem uma unidade G, que é referente à gravidade aqui, mas quem usa é só o laboratório quando vai fazer a calibração desse equipamento, quando for aplicada as tensões aqui para análise da integração de sinais, coisa que a gente não vai usar. Então vamos deixar aqui metros por segundo ao quadrado, mas lembrando que em VDVR a gente usa metros por segundo elevado a 1,75. Mais à frente aqui nós temos a parte para voltar ao menu anterior. Então basicamente a gente terminou de ver aqui todo esse parâmetro de configuração da medição e aqui a gente pode clicar em play e voltar para o menu anterior, tá? Mas clicando em menu você já consegue voltar também. Vamos agora à configuração aqui do instrumento, que é a opção que nós temos a seguir. Configuração do instrumento, eu vou dar um play. Pessoal, a configuração do instrumento é bem simples mesmo, tá? Jornada de trabalho. Vou clicar aqui no play. Jornada de trabalho, você pode aqui alterar o parâmetro que você tem de jornada de trabalho. O equipamento vai vir com 8 horas, mas se você quiser mudar esse time aqui, você pode selecionar o horário e mudar aqui para 10, 13, 12 horas, enfim. Com os minutos a mesma coisa também, tá? Você pode fazer da mesma forma. Então, por exemplo, se você for fazer uma quantificação de vibração e o trabalhador ele elabora numa jornada de 6 horas, você pode programar aqui 6 horas. Só que a gente tem que lembrar que o AREM, a aceleração resultante de exposição normalizada, ela é obtida através da equação que é ARE igual a raiz quadrada do tempo da jornada de trabalho dividido por 480. Esse valor de 480 são 480 minutos, que equivalem a 8 horas. É aquela mesma normalização que nós temos do NEM, o nível de exposição normalizado para o ruído. Tá? Então, independente da jornada de trabalho que você coloque aqui, o AREM ele sempre vai ser um valor de referência, um valor normalizado para 8 horas de trabalho. Mas enfim, como eu mostrei, você pode alterar aqui a sua jornada de trabalho. Data e horário, galera, mesma coisa. Aí você pode alterar aqui a data e o horário, como a gente já faz em outros equipamentos. Isso aqui não tem muito segredo. O idioma, você tem a opção de trocar aqui o idioma do equipamento, pode ser em português, espanhol ou em inglês. Então a configuração já é em português. E aqui a memória do equipamento também. Você pode... Opa, deixa eu só voltar aqui. Aqui você também tem a memória do equipamento. A memória você consegue ver todas as medições que já foram realizadas, tá? Então aqui você tem todas as medições que o equipamento tem registrado na memória dele. Então você pode fazer essa consulta aqui. Então você pode, enfim, escolher uma opção aqui, dar o play nela. E aí você vai em visualizar e aqui você vai dar um play de novo. E você vai ter algumas informações da medição. Você vai clicar aqui em play, visualizar. Você tem o sensor de corpo, você tem o sensor de mão, então você pode visualizar as medições que você fez. Vamos visualizar aqui de corpo. Aí você vai visualizar, vai ter o registro, você vai dando play, apertando play, play, play. E aí você vai cair aqui no registro da sua medição, que é o tempo de duração da medição, duração dela que foi de quase 30 minutos, os valores de aceleração média resultante, os valores por eixo, tanto da aceleração quanto do valor da dose de vibração para cada um deles. E se você clicar aqui no play, essa página 1 de 2, vocês vão ver que clicando... Aí vocês vão ver que aqui a gente tem os... Aqui vocês vão ver que a gente tem o tempo de início, o final da medição, ela durou quase 30 minutos, né? 26 minutos e 29 segundos, o valor da aceleração média resultante, o valor da aceleração média para cada um dos eixos, o valor de dose para cada um desses eixos também. E aí vocês estão vendo aqui que eu tenho a página 1 de 2, se eu correr aqui com o L de novo para o lado direito, no sentido horário, vocês vão perceber que eu também tenho o fator
de crista, o fator de crista foi maior do que 9 para cada um dos eixos. Aqui eu tive uma vibração de pico muito grande, então a preferência é que eu use... Aqui no Brasil a gente é obrigado a usar os dois parâmetros, né, para vibração de corpo inteiro. Tanto o valor do AREM quanto do VDVR. Mas quando o fator de crista é maior do que 9, a gente acaba tendo uma predominância do uso do VDVR, que ele é mais sensitivo a essas vibrações de pico, né, quando eu tenho esse fator de crista maior do que 9, como eu havia mencionado para vocês. Beleza, vi isso daqui, cliquei em menu, aí clicando em menu eu vou voltando. Aí se vocês quisessem ver de mão, é o mesmo procedimento, vocês vão lá, acessam aqui o de mão e vocês vão ter os mesmos resultados, ok? Apertando aqui menu, a gente vai voltando então, tá? Para aquela configuração do instrumento. E aqui nessa última opção nós temos a restauração das configurações de fábrica, igual um celular, né? Se você quiser usar um celular aí e restaurar ele no padrão de fábrica, você vai ter essa opção. E aqui no equipamento você também o terá, tá? Para você instalar os padrões que o próprio fornecedor, o fabricante do equipamento, ele já traz para ti. Voltar ao menu anterior aqui, clicando no play novamente. Bom, legal pessoal, agora a gente vai aqui para a calibração dos sensores. Calibração dos sensores, então a gente vai selecionar aqui essa opção. E aí nós temos a opção de calibrar o sensor de mãos e braços e o sensor de corpo inteiro, tá? Então tem essa opção. Só que para fazer essa calibração, eu vou usar aqui o shaker, tá? Esse shaker, ele nada mais é do que um calibrador que a gente vai usar para fazer essa ferição, né? Essa ferição de campo. Então, tanto a NHO 9 quanto a NHO 10 da Fundacentro, elas falam para nós fazermos essa avaliação pré e pós-medição, e nós sabemos que essa variação máxima tem que ser de 5%, ou então de acordo com as recomendações fornecidas pelo fabricante, né? De acordo com o manual do próprio fabricante. Então eu tenho esse shaker aqui, tá? Esse shaker ele vai ter uma entrada de sinal, que é onde eu vou usar então para fazer esse ajuste do meu equipamento, essa ferição. E é isso que a gente vai ver agora na prática. Pessoal, então para fazer a ferição de campo, que popularmente nós chamamos de calibração, eu vou usar esse shaker. Ele nada mais é do que um emissor de vibração no eixo Z, um sinal conhecido. E esse shaker eu uso para calibrar o sensor de mãos e braços, tá? Então esse transdutor aqui, que é o sensor de mãos e braços, eu vou calibrá-lo, então vou fazer esse ajuste por meio desse shaker. O sensor de corpo inteiro, ele já não tem essa opção, né, de ser feita o ajuste dele, né? Então esse ajuste de sinal, esse ajuste pelo método da sensibilidade, né, melhor dizendo, um monitor de vibração, ele pode ser calibrado, ajustado de 3 formas: por gravidade, por sensibilidade ou então por sinal, né? Então aqui o que a gente vai fazer é um ajuste por sensibilidade, que o MV1000 ele pode, que você pode fazer no MV1000 por meio do sensor de mãos e braços e o shaker que vai emitir esse sinal no eixo Z. Então, lembrando, só reforçando, isso é importante, no sensor de corpo inteiro isso ainda não pode ser feito, tá? Então tem que deixar claro quais são os aspectos aqui do equipamento de uma forma bem clara e transparente para todos vocês saberem. E só lembrando que o ajuste ele é feito antes e após a medição, e o delta máximo de variação pela norma, pela NHO 10 da Fundacentro, é de 5%. Ou então, esse delta máximo de variação, esse valor vai ser detalhado pelo próprio fabricante do equipamento. Pessoal, então aqui vocês estão vendo o transdutor de mãos e braços e aqui o shaker. Então vocês vão perceber que eu tenho uma entrada aqui embaixo, né, uma rosquinha, que eu posso colocar o shaker junto ao transdutor. Então basta apenas fazer o encaixe aqui de um com o outro e depois você ir rosqueando ele. Beleza?
Prendeu bem ele aqui. Pessoal, então o shaker ele vai ficar numa superfície plana. Vocês podem perceber que ele está em pé. E o eixo de referência para a gente vai ser o eixo Z, que é esse que está saindo de baixo para cima aqui. Então beleza, agora a gente vai dar uma olhada aqui de novo no equipamento. Então a gente vai aqui em calibração dos sensores. Então o nosso sensor de interesse é o de mãos e braços, tá? Então a gente vai escolher aqui a primeira opção, que é o sensor de mãos e braços. E aí vocês vão ver que aqui eu tenho 3 eixos, X, Y e Z, né? Então, vocês podem perceber que o valor de X é igual a 1, de Y é igual a 1 e o de Z é igual a 1.23. Ele já estava ajustado aqui para um padrão que eu tinha utilizado da última vez. Mas, quando a gente for trabalhar com esse equipamento, vocês vão perceber que na prática, aqui vocês viram que eu selecionei o eixo Z, ele vai vir no valor igual a 1 também. Então o valor aqui vai ser igual a 1. Então vocês percebam que conforme eu vou colocando o L para a direita, eu vou deslizando ele para a direita no sentido anti-horário, eu vou conseguindo alterar esses valores de ajuste, tá? Então é como se eu estivesse fazendo uma correção no transdutor para que ele consiga captar efetivamente o sinal da fonte emissora, como se eu estivesse fazendo aquele ajuste fino que nós fazemos numa bomba de amostragem, na hora que a gente está fazendo o ajuste dela em campo, do áudio dosímetro antes da medição, enfim. Então seria basicamente o mesmo parâmetro. Mas aí eu quero mostrar para vocês como isso vai ser feito na prática, tá? Então vamos lá. Antes da gente vir para essa tela e trabalhar com esses valores definitivamente, você vai ter que fazer o seguinte: a gente vai voltar aqui. Então você pode voltar pelo cursor ou apertando o menu. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar o sinal que está sendo emitido no eixo Z para vibração de mãos e braços. Perceba que o canal 1, o canal da esquerda, é o sensor de vibração de corpo inteiro. E o canal 2 é o de sensor de vibração de mãos e braços. Aqui já é basicamente o procedimento que a gente usa para começar a medição, só que aqui eu estou falando da calibração, do ajuste de campo, mas o procedimento para executar a medição efetivamente é o mesmo. Então a gente vai segurar o play, aqui a tecla da esquerda, então a gente vai segurar esse play aqui por 3 segundos. Beleza, aí vai aparecer aqui nova exposição. E embaixo dessa nova exposição vai aparecer o nome das medições que nós fizemos anteriormente. Isso não me interessa por enquanto. Eu vou aqui em nova exposição. Cliquei aqui no play e vai aparecer aqui na tela do equipamento a opção de eu dar um nome para essa medição. Enfim, um nome que eu possa depois utilizar como uma referência para a gente encontrar essa medição aqui no nosso equipamento. Por enquanto eu vou clicar aqui em confirmar, apertando o play, que eu não quero dar um nome, eu quero apenas fazer o ajuste do equipamento. Vou clicar aqui no play novamente em nova tarefa e ele vai aparecer aqui um contador regressivo até começar a medição, até começar aqui a quantificação. Bom pessoal, o que vocês podem perceber é que a quantificação ela já começou, né? E eu tenho o canal 2 e o canal 1, né? Então vocês podem perceber que à medida que eu vou rolando aqui, eu vou vendo os parâmetros de medição. E quando eu aperto o menu, eu mudo o canal 1, que é a vibração de corpo inteiro, e o canal 2, que é a vibração de mãos e braços. Então eu tenho essa opção de analisar tanto o VMB quanto o VCI ao mesmo tempo. Só que eu falei para vocês que o que interessa para mim agora é descobrir o valor do eixo Z, a aceleração média no eixo Z, para que eu possa fazer o ajuste do equipamento. E o sensor de vibração de mãos e braços, ele está no canal 2. Então, esse transdutor aqui da nossa direita, ele está no canal 2. Então, a gente tem que ficar esperto com o que agora, pessoal? Aqui no display, vamos olhar aqui no display. Vocês vão perceber que o que interessa para mim agora é esse valor aqui, AMZ. É esse valor que vai me interessar bastante para que eu possa fazer a minha aferição, tá? O meu ajuste de campo. Bom, e para começar a fazer esse ajuste, então, eu vou pegar agora o shaker, aqui, então eu vou virar o shaker e vou ligá-lo. Então o shaker ele tem um botão aqui,
que vai acionar ele por um curto espaço de tempo, entre 10 a 15 segundos. Então cliquei aqui, o shaker já está funcionando. Vou até fazer um barulho aí para vocês. E aí vocês vão perceber que o valor do eixo Z está em 0.82. Vocês podem perceber aqui o valor do eixo Z no canal 2 está em 0.82, que é o valor de referência aí que eu obtive, tá? Então, o valor no eixo Z é o valor de 0.82. É importante a gente tomar nota desse resultado, porque é esse valor que a gente vai usar como referência para fazer o ajuste do equipamento. Então agora a gente vai encerrar essa medição. Para encerrar uma medição aqui no MV1000 ou para pausar ela, basta apenas você clicar no botão Play Pause aqui. Então você clicou uma vez, ele vai pausar. Agora, se você quiser retomar a sua medição, você clica no Play de novo. Se você quiser parar a sua medição, você segura por 3 segundos aqui. Vai vir a mensagem: deseja concluir a medição? Aí você vai escolher sim. Beleza, ela vai te dar os resultados aqui, página 1, página 2, como nós já tínhamos visto, né? Então você vai ter todos os resultados aqui de aceleração, VDV, você vai ter os valores por eixo aqui, e na página 2 você também vai ter outros parâmetros, tá? Nesse caso aqui é para vibração de corpo inteiro, por isso que você tem o fator de crista aqui. Só para vocês entenderem, o sensor de corpo inteiro ele está conectado aqui também. Eu não usei ele agora, mas ele está conectado, por isso que ele deu um resultado para gente. Se eu aperto o menu, vocês vão perceber que eu tenho aqui os parâmetros do canal 2, que é para vibração de mãos e braços. Aí o fator de crista ele nem me interessa mais. Beleza? Cliquei no play aqui, eu volto lá para aquele menu inicial, que é quando a gente começa as medições lá com o equipamento. Bom, o que eu preciso fazer agora para fazer esse ajuste de campo? Eu vou clicar aqui em menu, novamente, aí eu vou lá em calibração dos sensores. Fui aqui em calibração dos sensores, apertei o play, sensor de mãos e braços, e aí beleza, tá tudo igual a 1. Quando você for pegar o equipamento, você vai ver que vai estar tudo igual a 1. Aí o que você vai fazer? Você vai aqui no eixo Z, e aí você vai apertar o play e você vai fazer o ajuste de ponderação. Esse ajuste de ponderação funciona da seguinte forma, pessoal. Bom, aqui eu tenho o valor igual a 1. O valor que foi lido anteriormente foi de 0.82. Eu tenho que fazer uma subtração. 1 menos 0.82. Fazendo essa conta, essa subtração bem fácil, eu vou ver que o resultado é igual a 0.18. 0.18 é o valor que eu vou acrescentar ao valor de 1 no eixo Z para promover essa ponderação. Então agora eu vou fazer esse ajuste do eixo Z, apenas do eixo Z, em 1.18. Lembrando que esse valor de 1.18 nada mais é do que o valor da subtração de 1 por 0.82, tá? Que foi o valor que nós encontramos lá no display do equipamento. Aí eu vou fazer essa ponderação e vou clicar aqui no Z, que é para confirmar esse ajuste. Agora eu vou lá, vou dar um avançar aqui e vou confirmar esse parâmetro. Beleza, está feito o ajuste do meu monitor de vibração pro eixo Z, ou seja, assim nós poderemos obter uma amostragem mais precisa. Foi o que eu falei, pessoal, existem algumas limitações quanto ao ajuste desses sensores, mas com certeza essa já é uma forma de você garantir uma precisão muito maior na sua quantificação de vibração de mãos e braços. Pessoal, então agora a gente vai dar início a um processo de medição mesmo. Então aqui no sensor 1 eu tenho a vibração, o sensor de vibração de corpo inteiro, e no sensor 2 o sensor de vibração de mãos e braços, né? Então eu tenho os dois conectados, o equipamento me permite fazer essas quantificações simultaneamente. Então, para começar essa quantificação, eu vou segurar aqui o sensor play por 3 segundos. E aqui eu vou ter as opções, né, de dar continuidade a um novo ciclo de exposição para uma medição já feita, ou então eu vou começar uma nova medição. Vamos dar início a uma nova medição aqui, nova exposição. Então, seleciono aqui com play nova exposição. E aqui eu vou com o L girando no sentido horário, eu vou selecionar as letras aqui para ir preenchendo. Então, sei lá, vou colocar aqui uma sigla para economizar um pouco de tempo também. Eu vou colocar aqui GV.
Dá só para colocar as letras aqui mesmo, tá? Então eu vou dar espaço aqui, vou deixar como GV. Beleza? Fui clicando em espaço, beleza? Preenchi tudo, agora eu vou em confirmar. Nova tarefa, e aí vai iniciar a medição. Então, vocês podem ver que é a mesma coisa do que nós fizemos no processo de calibração. Então aqui nessa tela eu tenho o canal 2. Se eu aperto o menu no canto direito inferior, eu vou para o canal 1. Canal 1 está com o meu sensor de vibração de corpo inteiro. E o canal 2 com o meu sensor de vibração de mãos e braços. Então eu vou colocar aqui no canal 2, vou pegar o shaker que está aqui conectado, o transdutor de mãos e braços. Ele está conectado aqui no shaker ainda. Vou ligar o shaker só para brincar um pouco aqui no canal 2. Vou chacoalhar o shaker um pouquinho aqui também, para dar uma colaborada, para aumentar a vibração. Então vocês podem perceber que em tempo real você consegue ver os resultados aqui na tela do display, tá? E não só apenas os valores de aceleração média resultante ou as acelerações para cada eixo, mas você também consegue com o Well ver os valores de VDV, os valores de pico e os valores de frequência de bandas de oitava. Então é importantíssimo você saber que o seu equipamento ele consegue te dar esses valores, né? Lembrando que o valor de eixo de frequência de bandas de 1/3 de oitava ele está para o canal 1 aqui, né? Então se eu pego aqui o sensor agora de corpo inteiro, tá? Estou com o sensor agora de corpo inteiro aqui em mãos, né? Vou tentar só focar um pouco nele, beleza? Só para vocês verem o disco, né? O sensor de corpo inteiro. Se eu for chacoalhando ele, ó, vocês podem perceber que eu tenho ali, ó, o valor de espectro de frequência. Então vocês podem perceber que os valores ali entre 6, 5 Hz, eles são mais predominantes, porque eu falei para vocês, a vibração ela tem uma frequência muito menor quando comparada com uma onda mecânica acústica, por exemplo, né? Nesse caso aqui, a aceleração ela vai apresentar uma preponderância maior de vibrações no espectro de menor magnitude. Então, como eu falei, para cada um dos canais aqui você vai conseguir ver esses resultados. Lembrando que só o sensor de 1/3 de oitava a gente tem que selecionar ou o canal 1 ou o canal 2, não dá para fazer em ambos ao mesmo tempo. Mas aqui se eu quero ver o valor de pico ou se eu quero ver os valores de aceleração média resultante, eu consigo ver isso em tempo real no meu equipamento, beleza? Pessoal, se eu quiser pausar a medição, foi como eu tinha falado, a gente vai lá, clica aqui no play, pausa, ela vai parar, né? Então aqui ela está em pausa, aqui vai aparecer no canto esquerdo superior. E se eu quiser continuar a medição, eu clico novamente e vai aparecer aqui o REC piscando que está gravando, tá? Então basicamente esse é o procedimento. Se eu quiser terminar a medição, eu vou segurar o play por 3 segundos. Então eu vou segurar aqui o play, tá? Né, que é o botão inferior esquerdo. E aí ele vai perguntar se eu desejo concluir a medição. Eu vou lá e aperto o play aqui de novo, tá? Então apertei, beleza, tá? Então aqui esse play e menu são os botões aqui da base, né, dele. Então aqui nessa parte agora do display o equipamento está mostrando para a gente os resultados, tá? Então tempo de medição, quanto tempo durou essa amostra, os valores por eixo, etc, etc, etc. Beleza? Então aqui eu tenho a opção de ver as duas páginas, tanto do canal 1 quanto do canal 2. É bem legal para você ter uma ideia já dos teus resultados, ok? Terminei, clico aqui no play, pausa de novo, ele volta para a tela inicial do equipamento. Outra coisa importante que eu quero destacar é o seguinte: nós fizemos uma medição para uma primeira componente de exposição. Ah, Gustavo, mas essa componente de exposição ela se repete e eu quero quantificá-la de novo. Eu quero fazer uma quantificação, só que dessa mesma componente. Como eu posso fazer isso? Então vamos supor que você fez ali 3 minutos de medição para um operador de empilhadeira que estava se deslocando de um ponto a outro, ou um funcionário que tinha usado uma parafusadeira durante aquele período de tempo, e você quer repetir agora a medição para essa mesma componente. Como é que você vai fazer isso aqui no seu equipamento? Beleza, você vai clicar aqui na tela inicial segurando o play por 3 segundos. Então você segurou o play por 3 segundos, você vai cair aqui na tela principal dele novamente.
Aí você vai ter aqui nova exposição, tá? Que é essa primeira parte aqui. E você vai ter logo abaixo todas aquelas demais exposições que ficaram gravadas aqui, ou seja, tudo que ficou gravado na memória do equipamento. Então, se a gente for rolando o well aqui para a direita em sentido horário, a gente vai ver que tem bastante coisa. O equipamento ele vem com uma memória interna, se não me falar a memória agora é de memória por memória, né? 4 GB, tá? Então cabe bastante coisa aqui. E aí vocês encontraram aqui, girando o well, lá na última parte você encontrou o GV. Tá? O GV é aquela medição que nós fizemos agora há pouco, que é essa última que está aqui. Vou clicar aqui no botão play novamente, então vou clicar aqui no botão play para selecionar GV. E aí o que acontece, pessoal? Nós temos aqui duas opções, nova tarefa e a tarefa 000. Aquela tarefa 000 é a tarefa que nós quantificamos agora há pouco. Se eu quiser inserir uma nova tarefa, eu seleciono essa outra opção. Então, o que acontece? Se eu seleciono uma nova tarefa, eu vou ter tarefa 001 posteriormente, que é um segundo ciclo de exposição para aquela mesma quantificação que eu estou realizando. Em outras palavras, vamos supor o seguinte: eu primeiro fiz uma medição numa furadeira e depois o operador ele vai usar uma lixadeira orbital. Ora, o equipamento é diferente. Como o equipamento ele é diferente, eu vou selecionar aqui uma nova tarefa. Ou seja, essa nova tarefa ela diz respeito ao uso da lixadeira orbital, não ao uso da furadeira. Agora, se eu quero fazer uma nova medição para essa mesma furadeira que eu já tinha quantificado, eu vou selecionar aqui a tarefa 000. Aí eu seleciono ela e aí, beleza, eu vou ter aqui uma nova medição. Então, aqui eu estaria fazendo uma nova medição para aquela mesma furadeira que eu falei para vocês agora há pouco, tá? Então, aí começa a ser feita a quantificação. Então o operador começa a fazer esse trabalho lá, ok? Quero encerrar essa medição, tá? Então vou só dar uma chacoalhadinha aqui nos meus sensores para o resultado ele ser, um pouquinho mais expressivo. Então rapidinho, é só para a gente entender mesmo aqui o procedimento de operação do equipamento. Beleza, terminei. Eu vou lá e vou segurar o play por 3 segundos. Vai perguntar para mim se eu desejo concluir a medição. Eu vou clicar aqui no play de novo. E aí eu vou ter os resultados, como vocês tinham visto lá na outra parte do vídeo. E aí para sair eu aperto aqui o play. Beleza? Então vocês estão vendo que eu consigo utilizar a minha mesma memória de medição para fazer diferentes quantificações. Agora vamos supor que aquele operador ele vai fazer o uso da lixadeira orbital. Se ele vai fazer o uso da lixadeira orbital, eu vou ter que começar uma nova medição. Ou se ele vai agora trabalhar com outro veículo, que não seja aquele veículo que eu já tinha quantificado. Eu vou aqui de novo na memória do meu equipamento, vou rodando aqui o meu well, até eu chegar no arquivo GV. Tem bastante coisa aqui. Cheguei no arquivo GV. Cliquei aqui no play. Então aqui, onde eu tenho de novo a exposição parcial. Nova tarefa e tarefa 000. Para a tarefa 000, nós já tínhamos feito 2 medições. Ou seja, nós pegamos 2 exposições diferentes daquela mesma componente. Agora eu vou supor que nós temos uma outra componente, uma componente nova, mas que ainda está relacionada àquele trabalhador, aquele mesmo trabalhador. Só uma dica que não tem a ver com o instrumento em si, pessoal, mas é com relação à formação de grupos de exposição similar, os famosos grupos homogêneos de exposição. Para vibração, gente, tome muito cuidado.
muito cuidado, porque a massa corporal da pessoa, o tipo de empunhadura numa ferramenta, a forma como a pessoa se posiciona, a parte biomecânica, faz com que as exposições elas sejam muito, mas muito variáveis uma das outras. Então, essas variações, elas, pelo menos do ponto de vista de higiene ocupacional, elas prejudicam muito a formação de um grupo de exposição similar para vibração, assim como acontece também para calor. Também o calor ele tem uma particularidade muito complicada na hora de você formar o GES, tá? Então tomem cuidado na hora de fazer isso também para vibração. Mas voltando aqui ao equipamento, vamos pegar aqui a tela do display e vamos em nova tarefa. Quando a gente coloca aqui nova tarefa, a medição ela vai ser iniciada da mesma forma. Só que agora, pessoal, nós estamos assumindo que se trata de uma nova componente de exposição. É aquele mesmo trabalhador, o João da Silva. Só que o João da Silva agora, ele não está usando mais a parafusadeira, ele está usando uma lixadeira orbital. Se fosse uma vibração de corpo inteiro, por exemplo, o João da Silva ele não está mais fazendo uso da empilhadeira modelo X. Ele está fazendo uso agora de uma paleteira modelo Z, diferente. Então, você está adicionando aqui a essa medição uma nova componente, por isso que nós adicionamos uma nova tarefa, ok? Então aqui eu estou deixando mais uma vez a medição rolar, vou pegar aqui o shaker, o sensor de corpo inteiro, vou dar uma balançada neles aqui, tá? Vou dar uma chacoalhada neles aqui, só recuperar aqui, ó. Ok, tal, balance aqui. Aí um balanço aqui também. Beleza, só estou fazendo isso para obter resultados mais expressivos ali, tá? Então para vibração de corpo inteiro e a vibração aqui no canal 2 de mãos e braços. Ok, beleza, quero finalizar a medição, mesma coisa. Eu vou clicar aqui no botão play por 3 segundos até iniciar a minha contagem regressiva. Beleza, deseja concluir a medição, aperto o play de novo e aqui eu vou ter os resultados tanto para o canal 1 quanto para o canal 2. Clicando aqui no menu na direita, ó, vocês podem perceber que eu vou mudar canal 1, canal 2, canal 1, canal 2. E aí clicando no play eu volto aqui para a tela principal do equipamento. Pessoal, então esse daqui foi o vídeo onde eu demonstro o funcionamento básico do MV1000, tá? Não quero entrar aqui no aspecto ainda de posicionamento dos sensores, aqui é mais em relação à configuração do equipamento e à utilização dele, ok? E no próximo vídeo eu vou mostrar então como nós fazemos a inserção desses dados no software do equipamento. Beleza? Pessoal, então esse foi o vídeo de operação básica do MV1000 da Instruterm. É claro que eu não estou entrando no mérito aqui de posicionamento do transdutor, posicionamento em casos de diferentes tipos de empunhadura, porque até não é o objetivo do vídeo, é mais como demonstrar o uso e a configuração do equipamento, dos sensores e do shaker, ok? No próximo vídeo eu vou abordar, na parte 2, o uso do software dele, então como você plotar os dados, como você juntar os dados para obter os valores de AREM e de VDVR, beleza? Nunca é demais lembrar para que você deixe o seu joinha aí, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal, porque isso é muito importante para que eu continue gravando os vídeos e ajudando cada vez mais pessoas na higiene ocupacional. Comentários, dúvidas, sugestões, um feedback construtivo, meus caros, por favor, escrevam aí embaixo que eu tenho o prazer de responder cada um de vocês. Beleza? Então a gente se vê na próxima aqui no canal do professor Gustavo Rezende, Higiene Ocupacional no YouTube. Um forte abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.